é uma pesquisa diferente das outras que a gente estava falando nesses últimos dias, né? Estou falando da pesquisa Atlas, acaba de sair, a gente vai até abrir aqui os números que são enviados pela Atlas. Pesquisa que acaba de sair, falando sobre a disputa em São Paulo. Guilherme Boulos, com 28,3%, liderando essa pesquisa Atlas. Na sequência, absolutamente empatados. São empatados numericamente. Pablo Marçal e Ricardo Nunes. 20,9 para Pablo Marçal, 20,9 para Ricardo Nunes. Tabata Amaral com 10,8% e Datena com 6,9%. Não sei, 5,8%, branco e nulo, 2%. Não sei se aqui a gente tem o gráfico. Aqui, votos válidos, né? Eles fazem tirando os outros, votos válidos. Boulos com 30,8, Marçal com 22,7, Nunes com 22,7. Igualzinho os dois. Tabata com 11,8. Essa aqui é a pesquisa que mostra a melhor posição da Tabata. Aqui sim o gráfico, que a gente gosta de analisar o gráfico para ver o número. Olha, impressionante, né? Como o Boulos caiu desde o início dessa pesquisa Atlas. Ele lá na primeira pesquisa, em maio desse ano, tinha 37%. Foi caindo, caindo, chegou ao seu número mais baixo em setembro e assim permanece, 28,3%. Ele, de certa maneira, uma oscilação dentro da margem de erro de 0,3% dos votos, praticamente empatado com o que ele teve na última. Chama a atenção, em roxo aí a gente tem Pablo Marçal, que começou lá embaixo com 10% em maio, foi subindo, subindo, atingiu o seu ponto mais alto na pesquisa anterior, que foi em 11 de setembro, com 24% das intenções de voto, e aí sim mostra uma queda dele de setembro, de uma pesquisa para outra, de 11 de setembro para agora, uma queda de 24% para 20,9% Pablo Marçal. E aí a gente vê em azul Ricardo Nunes. Ricardo Nunes que começou com 21%, foi, no mais alto chegou a 25% em agosto, e aí queda, 20% na última pesquisa em 11 de setembro e agora recuperou um pouquinho o fôlego e está com 20,9%. Subiu menos de um ponto percentual dentro da margem de erro. A gente acompanha a Tabata praticamente estável desde o início e da Datena oscilando um pouco mais e da pesquisa anterior para cá, quer dizer, depois do fenômeno da cadeirada não mudou nada. Vamos lá, Josias, a sua análise. Segundo essa pesquisa, não se sabe quem vai para o segundo turno. Pablo Marçal e Ricardo Nunes empatado, mas Guilherme Boulos com uma vantagem maior dos demais. De novo, como a gente vem realçando aqui, né, Fabíola, é pesquisa demais, né? Muita pesquisa. Se formos analisar o quadro geral, essa pesquisa, ela tem ali uma movimentação que orna com o que está acontecendo no cenário eleitoral, né? O Boulos cai, não está, embora o Boulos aqui seja apresentado e a única pesquisa em que o Boulos aparece na primeira colocação, com 28,3%, ele, ao contrário do que poderia estar insinuado, se a gente observa a curva, ele só caiu desde o início da campanha, estava em 37, agora está em 28. Então, a pesquisa está dizendo, olha, o Boulos não está subindo, ele está caindo, mas esse Instituto Atlas coloca o Boulos numa posição que, numa primeira colocação, que os outros institutos não atribuem a ele, né? O Marçal, do mesmo modo. A pesquisa mostra, observando-se o gráfico, uma ascensão meteórica, depois ele para num determinado ponto e cai. No caso da Atlas, cai para 20,9%. No Datafolha, divulgado na semana passada, e também na Quest, ele estava em 19%. Não é muito distante do que revelou os outros institutos. Está ali na margem de erro, 20,9% para 19%, não é uma distância absurda, não é? Agora, o Ricardo Nunes aparece aqui empatado com o Pablo Marçal. E nos outros institutos, o Nunes está, inclusive, à frente do Boulos. Embora empatado tecnicamente com o Boulos, ali na margem de erro, ele está numericamente à frente do Boulos. E aqui ele aparece lá atrás, empatado com o Marçal e com a posição dele no segundo turno sob ameaça, não é? Então é preciso olhar essas pesquisas com certa ressalva, né? Aguardo para o final da semana
para quinta-feira a divulgação de uma nova rodada do Datafolha, para a gente acompanhar essa evolução das curvas, né? Mas, se formos olhar, como disse, no geral, a pesquisa está mostrando a curva como ela, é o Boulos caindo, estacionando ali em 28, estranhamente, diferentemente dos outros institutos, ele está aqui à frente, e não é uma dianteira negligenciável, né? Estamos falando aqui de 8 pontos, um pouco além de 8 pontos, quase 8 pontos de vantagem está sendo atribuída aqui ao Guilherme Boulos, uma vez que o Pablo Marçal e o Nunes estão sendo acomodados ali num empate de 20,9%. Então, o que está destoando nessa pesquisa é essa dianteira do Boulos, que não orna com os demais levantamentos. Agora, no mais, o Marçal subiu, depois desceu, e outra coisa que destoa é a posição do Nunes. Então, é preciso aguardar as próximas pesquisas, Fabíola, para ver se esse movimento de quinta-feira para cá, de sexta-feira para cá, se ele se verificou, né? Se houve essa mudança de tal modo que o Guilherme Boulos tenha assumido a liderança e que o Nunes esteja lá cotovelo a cotovelo disputando a vaga com o Pablo Marçal. Esse não é o cenário que estava esboçado nas outras pesquisas. Então vamos aguardar para ver, Fabíola. É interessante que a nossa audiência fica sempre com o pé atrás, né, em relação a essas pesquisas. Tem pesquisa que às vezes mostra sempre um candidato à frente, por exemplo, a Veritá, que o pessoal fala e que o Marçal só usa essa pesquisa para falar, né, com as pessoas, que essa mostra ele à frente. E essa o Boulos também utiliza muito, porque o Boulos está sempre à frente nessa pesquisa desde o início. E as pessoas ficam aqui na desconfiança das pesquisas. É interessante mesmo a gente acompanhar isso, né? A diferença de uma para outra. Vamos mostrar o cenário de segundo turno, o Thales, antes de você comentar. E a gente vê que nesse cenário de segundo turno, Boulos venceria os seus concorrentes e ganharia de Nunes, bem diferente de outras pesquisas como o Datafolha. E nessa, eles já tiveram diferença maior e o Ricardo Nunes, na última pesquisa, venceria Boulos. Eles inverteram aí, ó. Olha que interessante esse gráfico de segundo turno entre Boulos e Nunes. Na pesquisa anterior, em 11 de setembro, o Ricardo Nunes teria 46% num segundo turno contra Boulos e Boulos teria 39%, e agora se inverteu. Nunes teria 39,5% e Boulos 41,7%. Isso cenário de segundo turno. Outro cenário de segundo turno, Boulos e Marçal. E aí, Boulos venceria por 44,4% versus 38,5%. E um terceiro cenário, Nunes e Marçal, esse é bem consolidado. E isso muito semelhante a também outras pesquisas. Nunes venceria com facilidade de Marçal, 47,5% versus 28%. Como é que você analisa essa pesquisa que acaba de sair, Thales? Eu acho que está meio fora da curva essa pesquisa Atlas. Eu prefiro esperar o Datafolha de quinta-feira. Meio fora da curva, especialmente em relação ao Nunes. Porque se você for ver os números, ali o Boulos estava com 26 no Datafolha. Aí nessa está com 28, 2 pontos percentuais, não é uma diferença grande. O Marçal estava com 19 no Datafolha. Nessa está mais acima, está bem acima. Não, Então, está 20,9, né? 20,9. Perto está também. 20,9. Então, tá mais ou menos. A grande diferença é o Nunes, que o Nunes estava com 27% no Datafolha e aí cai para muito. E o Nunes vai para terceiro lugar. Por isso que o Boulos está em primeiro nessa e o Marçal ali. Isso é que está estranho. É o Nunes, a queda muito acentuada, sem nada que me explique nesse momento essa queda, e o Marçal ali, encostado no Boulos, tal. Eu acho que essa pesquisa está fora da curva, na minha opinião. Outra coisa é a questão do segundo turno. O Nunes, em todas as pesquisas, vai bem no segundo turno. Vai bem. Nessa, vai mal. Quer dizer, tem alguma coisa aí que, na metodologia, alguma coisa aí que está diferente. Pode ser que a gente acabe a eleição e
E a gente tem que se render. A Atlas foi a única que acertou, mas ela está fora da curva. Tem uma Nota- coisa, viu, Fabiola, que chama a atenção, que é o seguinte: você, quando analisa um conjunto de pesquisas, e esses institutos, o Datafolha, a Quest, mesmo a Atlas, estão divulgando pesquisas periodicamente, você analisa a foto e também o filme, que você vai vendo a evolução do candidato ao longo da campanha. Em relação ao Ricardo Nunes, houve um fato que justificou a alteração do filme, que foi a entrada em cena da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Ele tem 65% do tempo de propaganda, então ele pôde, além de enaltecer a si mesmo e as obras da sua administração, ele pôde usar um pedaço do seu tempo da propaganda eletrônica para dinamitar os adversários, sobretudo, na primeira fase, o Pablo Marçal, que representava uma ameaça ao Ricardo Nunes, uma vez que estava disputando com ele o eleitorado mais conservador. Então, a movimentação das pesquisas registrou essa novidade da campanha, que foi o início da propaganda eleitoral. E o Ricardo Nunes registrou uma ascensão e o Pablo Marçal, dinamitado pelos adversários, sobretudo pelo Ricardo Nunes, também a Tabata Amaral vinha torpedeando o Marçal, mas com um arsenal de menor poder ofensivo. O Ricardo Nunes não, ele tinha uma artilharia pesada com a propaganda eleitoral. Então, o movimento que foi captado, sobretudo pelo Datafolha e num segundo momento também pela Quest, orna com essa novidade, né? O movimento da campanha, a dinâmica da campanha, mostrou que havia elementos para uma ascensão do Ricardo Nunes, primeiro para uma queda, depois para uma ascensão e para uma queda do Pablo Marçal. O próprio Marçal reconheceu essa dificuldade, porque aumentou muito a rejeição ao nome dele, né? No Datafolha foi para 47%, e no debate mais recente do SBT, semana passada, ele parecia um ex-Marçal, né? Ele mudou completamente o seu discurso. Vamos ver como será no próximo debate, que vai ser nessa segunda-feira, né? Então é preciso que tem uma certa lógica que a gente tem que observar. Sim, e tem essa história você fala da propaganda eleitoral, e eu tenho chamado a atenção do que está acontecendo, principalmente no rádio, né? A gente sabe que a audiência de rádio em São Paulo, principalmente pelo trânsito, ela é altíssima, e a gente vê essa estratégia de Nunes no rádio em atacar Pablo Marçal para freá-lo. E agora, o que tem chamado a atenção também é a estratégia de Boulos. Boulos e Tabata estão numa espécie de dobradinha, colocando ali vários ataques a Nunes de um jeito que você nem sabe de onde vem. Coloca aí no Google. Hoje tem uma também de Nunes, falando de Nunes com as creches e tudo mais. Então tem também esse ataque. Apesar de ele ter o maior tempo, ele também começa a ser alvo desse ataque, usando essas pílulas que eles usam na propaganda eleitoral. Isso pode realmente ter algum impacto. Vamos aguardar as demais pesquisas. Essas pílulas a que você faz referência, Fabiola, são as mais relevantes na propaganda eletrônica, né? Porque elas entram, quando entra aquele programa convencional, tem 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. Ali a pessoa até vai para o streaming, desliga a televisão. Agora, essas pílulas de 30 segundos, de 60 segundos, elas entram de repente durante a programação, sem que ninguém esteja esperando. Você não consegue fugir desse tipo de inserção, né? Então você acaba sendo bombardeado por essas mensagens, como você diz, são por vezes subreptícias, né? Sobretudo no rádio, porque não aparece o candidato atacando o outro. É sempre um locutor falando em nome da campanha, no final aparece em letras miúdas qual é o comitê, você não consegue nem, às vezes, identificar quem é que está atacando, né? E elas têm um forte efeito, evidentemente, né? Se você não foge, você não tem como se livrar daquela mensagem e você é bombardeado por essa mensagem e o efeito pode ser contrário, pode ser positivo, mas ele não normalmente ele não é negligenciável. O efeito acontece. Vamos aguardar as próximas pesquisas e o debate de hoje, né? Daqui a pouquinho tem Tramontina conosco ao vivo aqui